eu queria que você falasse como que era a situação do Brasil naquela época. Como que era a ditadura militar? Eu sei que a gente tá um papo mais de futebol aqui, mas é importante frisar porque acho que tem uma galera com a cabeça meio retrógrada que acha que foi bom, que foi legal a ditadura. Não, o lance é o seguinte, bom, eu peguei fortemente a ditadura a partir de 79, né, que eu tinha 16 anos, participei do movimento da anistia, e aí entrei no Corinthians, né, na democracia corintiana. O lance era pesado, gente, o lance era pesado. Por exemplo, quando nós começamos a colocar a democracia corintiana na camisa, os generais ligavam lá na sala do presidente do Corinthians e mandavam tirar a democracia corintiana. Vocês não podem colocar a democracia na camisa porque a palavra é proibida. Aí eles iam no vestiário e faziam uma reunião, né? O Adilson, os generais pediram para tirar, não pode pôr democracia corintiana na camisa. O que nós vamos fazer? Eles falavam, então nós vamos jogar com a camisa da democracia corintiana. A gente bancava. Bancamos o dia 15 vote, né? Só que no ano de 82 foi super pesado. Os caras atacavam a gente de qualquer maneira. O Magrão... Vocês não sentiam medo, receio acuados? Então, olha só, eu tinha 18 anos. Moleque. 19. Eu era moleque. E eu gostava de curtir. Então eu não sabia o tamanho do risco. Eu ia e peitava, saía e dane-se. Tomava blitz 3, 4 vezes na semana. Blitz pesada. A rota onde ela me via o meu carro, pode parar. Toda hora. E aí, pra mim, beleza, eu comecei no início assustou, chegou uma época que às vezes eu tomava 2 blitz no mesmo dia, a segunda o cara me parava e falava assim, não precisa nem revistar, liga pra outra viatura lá. Já sabe tudo que tem já sabe tudo que tem no carro e tal. Então eu comecei a ficar, mas sem ter a noção do risco que estava acontecendo. E o Magrão era atacado muito porque chamavam ele de bêbado, o Vladimir era um negro, então os ataques que a gente recebia era dessa maneira. Caralho, eles falavam assim com o Vladimir? Falavam de mim, eu era o drogado, o Magrão era o bêbado, o Vladimir era o negro. Era assim, os ataques que a gente recebia naquela época. E aí vocês peitaram e bancaram? Peitamos e fomos embora, foi indo. Eu fui ficar assustado, na verdade, quando eu fui escrever meu primeiro livro com o Gilvan Ribeiro, e que aí nós fomos lá no arquivo do DOPS, que já era liberado, se podia ir lá ver as fichas e tal. E o Gilvão falou assim, vamos lá no DOPS que eu acho que pode ter ficha sua lá. Possível, vamos lá. Aí fomos lá, vi lá, tinha uma ficha minha, uma do Magrão e uma do Vladimir. Quando eu vi a ficha, comecei a ler, aí aquele dia eu me assustei, porque falei, caraca, eu não tinha nem noção do risco que eu estava correndo naquela época. Porque a minha ficha é toda de 82. Todas das coisas que eu saí, com quem eu conversei, não... Meio um dossiê seu, assim? Não, era uma página com coisas, assim, show que eu fui, que eu fiquei conversando com o Gonzaguinha, que eu e o Magrão fomos em tal lugar, subimos no palanque pro Lula, pra eleição de 82, pra governador, enfim, tinha uma... Quando eu vi aquilo lá, já com 40 e tantos anos, né, eu falei, aí... Corri um risco pesado, né? Então o país daquele momento era esse. E nós fomos brigar por uma coisa que a gente acreditava, que era democracia mesmo. A gente queria democracia. Só que a gente era do Corinthians, time do povo. E a gente estava jogando bem. É claro que naquela época, democracia, ninguém sabia muito o que era democracia, porque o país estava quase 20 anos sem democracia, né? Então ninguém sabia direito. Então é claro que nós passamos um pouco do ponto em algumas coisas, sabe? Tipo no divertimento. A gente se divertiu pra cacete. Mas a gente jogava pra cacete. Então segurou a onda. Nós somos campeões, nós somos bicampeões, 82 e 83. Isso segurou a onda. O que segurou a onda mesmo foram os jogos, as vitórias, e a torcida abraçou, né? A torcida do Corinthians abraçou, o Morumbi ficava lotado e pronto. Você percebeu que o estádio ficava mais lotado ainda Sim. Depois disso? Não, ficava mais agitado. A torcida do Corinthians sempre lotou estádio, né? Desde sempre lotou estádio. Mas a época da democracia, eu acho que foi um tipo de torcedor diferente, também mais consciente, cara que também sofria com a ditadura, com a violência, com a agressividade, né? Com a falta de liberdade que tinha. Então os caras iam torcer pro Corinthians e pela democracia corintiana. Pô, acho que essa história que você tá contando aqui pra mim, todo jogador que entrasse no Corinthians era obrigado a saber. A saber onde ele tá pisando, cara. Sim. A saber que, tipo assim... Por isso que eu tô falando do clube. Se
os caras vivessem um pouco dentro do Parque São Jorge, eles iam saber todas as histórias, porque não iam contar só da democracia corintiana. Não iam falar do Rivelli, não iam falar dos 23 anos sem ganhar título, não iam falar da invasão de 76. Teve um monte de momentos super importantes da história do Corinthians, que todo jogador que joga no Corinthians tem que saber a história inteira. Os 23 anos sem ganhar título, todo mundo tem que saber, porque foi o momento que o Corinthians mais cresceu como torcida. A quebra do tabu em 77, Contra a Ponte, né? contra a Ponte, a invasão do Maracanã. A invasão do Maracanã, a gente fala, invadiu. Cara, foram 70 mil pessoas, 70 mil corintianos que invadiram o Maracanã. De ônibus, né? De ônibus, Kombi, Fusca, o que tinha, sabe? A democracia corintiana, o pessoal tem que saber. A vitória da Libertadores. Enfim, os grandes momentos da história do Corinthians, o jogador do Corinthians ele tem que saber tudo, porque o Corinthians não é um clube simplesmente. Não é mais nem menos que os outros. Mas tem algumas histórias que só aconteceram no Corinthians. Ninguém ficou 23 anos sem título, ninguém teve a democracia corintiana, ninguém invadiu o estádio do adversário em outro estado e meteu 80 mil pessoas, 70 mil pessoas. Então são coisas que estão na história do Corinthians. Mas nessa época, só por causa de continuar da democracia corintiana, como que tava a mídia, a TV, a rádio? O que falavam de vocês, mano? Então, tinha a Atacava mídia, muito. tinha uma mídia contra, muito forte, que era a favor da ditadura militar mesmo, mas tinha uma mídia... Era maior? Cara, eu vou explicar pra você. Você falar contra a democracia não é uma coisa simples. Hoje você vê como está o país hoje, muito dois lados, mas todas essas pessoas, a grande maioria que são bolsonaristas, o problema é delas, não sou contra nada, elas não existiam antes do Bolsonaro aparecer. Não é que não existiam, elas já existiam, só que elas não se posicionavam. Porque falar contra a democracia não é uma coisa simples. Você vai falar contra a democracia, você está falando contra a tua liberdade, a liberdade de expressão, de você poder falar, viver como você quer. Isso aqui tá rolando agora. Exatamente. É Isso aí. É isso aí. Então não é uma coisa simples. Então naquela época começou a aparecer tinha um grupo forte de pessoal que apoiava a ditadura militar na imprensa que ficou ali batendo na gente o tempo todo, só esperava uma brecha. E tinha um grupo, talvez não tão grande como esse, mas que também era a favor da ditadura, mas ficava enrustido. Uhum. Agora, a grande maioria era pela democracia, né? A grande maioria era pela democracia. TV Globo apoiou a democracia corintiana. Porra. Osmar Santos apoiava a democracia corintiana. José Silvério, Fiore Gilhote, os grandes caras mesmo do esporte, a maioria dos grandes caras do esporte naquela época, eles apoiavam a democracia corintiana, cara.